O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 290 do nosso podcast O Catecismo em um ano. Estamos lendo a terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo, na sua segunda sessão sobre os 10 mandamentos. Hoje nós leremos dos números 2276 ao 2283. A eutanásia. Aqueles cuja vida está diminuída ou enfraquecida necessitam de especial respeito. As pessoas doentes ou deficientes devem ser amparadas para levarem uma vida tão normal quanto possível. Sejam quais forem os motivos e os meios, a eutanásia direta consiste em pôr fim à vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas. Ela é moralmente inadmissível. Assim, uma ação ou uma omissão que em si ou na intenção gera a morte, a fim de suprimir a dor, constitui um assassinato gravemente contrário à dignidade da pessoa humana e ao respeito pelo Deus vivo, seu Criador. O erro de juízo no qual se pode ter caído de boa fé não muda a natureza deste ato assassino, que sempre deve ser condenado e excluído. A interrupção de procedimentos médicos onerosos, perigosos, extraordinários ou desproporcionais aos resultados esperados pode ser legítima. É a rejeição da obstinação terapêutica. Não se quer dessa maneira provocar a morte. Aceita-se não poder impedi-la. As decisões devem ser tomadas pelo paciente, se tiver a competência e a capacidade para isso. Caso contrário, pelos que têm direitos legais, respeitando sempre a vontade razoável e os interesses legítimos do paciente. Mesmo quando a morte é considerada iminente, os cuidados comumente devidos a uma pessoa doente não podem ser legitimamente interrompidos. O emprego de analgésicos para aliviar os sofrimentos do moribundo, ainda que com o risco de abreviar seus dias, pode ser moralmente conforme à dignidade humana se a morte não é desejada nem como fim nem como meio, mas somente prevista e tolerada como inevitável. Os cuidados paliativos constituem uma forma privilegiada de caridade desinteressada. Por esta razão, devem ser encorajados. O suicídio. Cada um é responsável por sua vida diante de Deus, que lhe deu e que dela é sempre o único e soberano Senhor. Devemos receber a vida com reconhecimento e preservá-la para a honra dele e salvação de nossas almas. Somos os administradores e não os proprietários da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela. O suicídio contradiz a inclinação natural do ser humano a conservar e perpetuar a própria vida. É gravemente contrário ao justo amor de si mesmo. Ofende igualmente ao amor do próximo porque rompe injustamente os vínculos de solidariedade com as sociedades familiar, nacional e humana, às quais nos ligam muitas obrigações. O suicídio é contrário ao amor do Deus vivo. Se for cometido com a intenção de servir de exemplo, principalmente para os jovens, o suicídio adquire ainda a gravidade de um escândalo. A cooperação voluntária ao suicídio é contrária à lei moral. Distúrbios psíquicos graves, a angústia ou o medo grave da provação, do sofrimento ou da tortura podem diminuir a responsabilidade do suicida. Não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. A Igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida.
Hoje, como complemento da nossa leitura, ouviremos uma catequese sobre o São José, padroeiro da Boa Morte, do Papa Francisco, proferida na audiência geral do dia 9 de fevereiro de 2022, na Sala São Paulo VI. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Na última catequese, estimulados ainda pela figura de São José, refletimos sobre o significado da comunhão dos santos. E precisamente a partir disto, hoje gostaria de aprofundar a devoção especial que o povo cristão sempre teve por São José como padroeiro da Boa Morte. Uma devoção nascida do pensamento de que José morreu com a ajuda da Virgem Maria e de Jesus, antes que ele deixasse a casa de Nazaré. Não há dados históricos, mas visto que já não se vê José na vida pública, pensa-se que tenha morrido ali, em Nazaré, com a família, e a acompanharam-no à morte Jesus e Maria. O Papa Bento XV, há um século, escreveu que através de José vamos diretamente a Maria, e através de Maria a origem de toda a santidade, que é Jesus. Quer José, quer Maria, ajudam-nos a ir a Jesus. E encorajando práticas piedosas em honra de São José, recomendou uma em particular, que dizia assim: dado que ele é merecidamente considerado como o mais eficaz protetor dos moribundos, tendo expirado com a ajuda de Jesus e Maria, será preocupação dos pastores sagrados inculcar e encorajar aquelas piedosas confrarias que foram instituídas para implorar José em nome dos moribundos, como as da Boa Morte, do trânsito de São José e pelos agonizantes. Motu Proprium Bonum Sene, 25 de julho de 1920. Eram as associações da época. Amados irmãos e irmãs, talvez algumas pessoas que essa linguagem e esse tema sejam apenas uma herança do passado, mas na realidade a nossa relação com a morte nunca diz respeito ao passado, é sempre presente. O Papa Bento dizia há alguns dias, falando sobre si mesmo, que está diante da porta obscura da morte. É bom agradecer ao Papa Bento que, com 95 anos, tem a lucidez de nos dizer isto: estou diante da obscuridade da morte, a porta obscura da morte. Um bom conselho que nos deu. A chamada cultura do bem-estar procura remover a realidade da morte, mas de uma forma dramática. A pandemia do coronavírus voltou a colocá-la em evidência. Foi terrível. A morte estava em toda parte. E muitos irmãos e irmãs perderam entes queridos sem poderem estar ao lado deles. E isso tornou a morte ainda mais difícil de aceitar e de elaborar. Uma enfermeira contou-me que uma avó com Covid estava a morrer e disse-lhe: gostaria de me despedir dos meus entes queridos antes de ir embora. E a enfermeira, corajosa, pegou no telemóvel e fez a ligação. A ternura daquela despedida. Não obstante isto, procuramos de todas as maneiras banir o pensamento da nossa finitude, iludindo-nos assim a pensar que podemos retirar o poder da morte e afastar o temor. Mas a fé cristã não é uma forma de exorcizar o medo da morte. Pelo contrário, ajuda-nos a enfrentá-la. Mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos àquela porta. A verdadeira luz que ilumina o mistério da morte provém da ressurreição de Cristo. Eis a luz. E São Paulo escreve: ora, se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos, se não há ressurreição de mortos, nem Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. 1 Coríntios 15, 12 ao 14. Há uma certeza: Cristo ressuscitou, Cristo ressurgiu, Cristo está vivo no meio de nós. E esta é a luz que nos espera por detrás da porta obscura da morte. Prezados irmãos e irmãs, é apenas através da fé na ressurreição que podemos olhar para o abismo da morte sem nos deixarmos dominar pelo medo. Não só, mas também podemos atribuir à morte um papel positivo. De fato, pensar na morte, iluminada pelo mistério de Cristo, ajuda-nos a olhar para toda a vida com olhos novos. Nunca vi atrás de um carro fúnebre uma carrinha de mudanças. Atrás de um carro fúnebre nunca vi. Iremos sozinhos, sem nada nos bolsos da mortalha. Nada, pois a mortalha não tem bolsos.
esta solidão da morte. É verdade, nunca vi atrás de um carro fúnebre uma carrinha de mudanças. Não tem sentido acumular se um dia morreremos. O que precisamos de acumular é a caridade, a capacidade de partilhar, a capacidade de não ficar indiferentes às necessidades dos demais. Ou de que serve discutir com um irmão, uma irmã, um amigo, um membro da família, um irmão ou uma irmã na fé, se um dia morreremos? De que serve enraivecer-se, zangar-se com os outros? Perante a morte, tantas questões são redimensionadas. É bom morrer reconciliado, sem deixar ressentimentos e sem arrependimentos. Gostaria de dizer uma verdade. Todos nós estamos a caminho rumo àquela porta. Todos. O Evangelho diz-nos que a morte vem como um ladrão. Assim diz Jesus. Chega como um ladrão, e por muitos que procuremos manter a sua chegada sob controle, talvez mesmo planeando a própria morte, ela continua a ser um acontecimento com o qual temos de nos confrontar, e perante o qual também temos de fazer escolhas. Para nós cristãos, permanecem firmes duas considerações. A primeira é que não podemos evitar a morte, e é precisamente por esta razão que, depois de ter feito tudo o que era humanamente possível para curar a pessoa doente, é imoral envolver-se numa obstinação terapêutica. Aquela frase do povo fiel de Deus, das pessoas simples, deixai-o morrer em paz, ajudai a morrer em paz, quanta sabedoria! A segunda consideração diz respeito à qualidade da própria morte, à qualidade da dor, do sofrimento. De fato, devemos estar gratos por toda a ajuda que a medicina procura dar, para que através das chamadas curas paliativas, cada pessoa que se está a preparar para viver a última parte da sua vida o possa fazer da forma mais humana possível. Contudo, devemos ter o cuidado de não confundir esta ajuda com desvios inaceitáveis que levam a matar. Devemos acompanhar as pessoas até a morte, mas não provocar a morte nem ajudar qualquer forma de suicídio. Saliento que o direito a cuidados e tratamentos para todos deve ser sempre uma prioridade, de modo a que os mais débeis, particularmente os idosos e os doentes, nunca sejam descartados. A vida é um direito, não a morte, que deve ser acolhida, não administrada. Este princípio ético diz respeito a todos, e não apenas aos cristãos ou crentes. Mas eu gostaria de sublinhar aqui um problema social, mas real, aquele planificar. Não sei se esta é a palavra certa, mas acelerar a morte dos idosos. Muitas vezes vemos numa certa classe social que os idosos, por não terem os meios, recebem menos medicamentos dos que necessitariam, e isto é desumano. Isto não os está a ajudar, está a empurrá-los mais depressa para a morte. Isto não é humano nem cristão. Os idosos devem ser tratados como um tesouro da humanidade. Eles são a nossa sabedoria. Mesmo que não falem, e se não tem um sentido, todavia são o símbolo da sabedoria humana. São aqueles que nos precederam e nos deixaram tantas coisas boas, tantas recordações, tanta sabedoria. Por favor, não isoleis os idosos, não apreceis a morte dos idosos. Acariciar um idoso tem a mesma esperança que acariciar uma criança, pois o início e o fim da vida é sempre um mistério que deve ser respeitado, acompanhado, cuidado, amado. Que São José nos ajude a viver o mistério da morte da melhor maneira possível. Para um cristão, a boa morte é uma experiência da misericórdia de Deus, que se aproxima de nós até naquele último momento da nossa vida. Também, na oração da Ave Maria, pedimos a Nossa Senhora para estar perto de nós na hora da nossa morte. Precisamente por esta razão, gostaria de concluir esta catequese rezando juntos a Nossa Senhora pelos moribundos, por quantos estão a viver esse momento de passagem por aquela porta obscura, e pelos familiares que estão a viver o luto. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé,
vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!